Fala galera, tudo bem? Passando aqui para comentar com um pouco mais de detalhes de como foi esse derby na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Palmeiras 0. Vamos lá, começando pelo time que entrou em campo, né? Corinthians que tinha muitos pendurados no último jogo contra o Cuiabá, que decidiu o derby. E ficou só o Igor Coronado, né? Suspenso pelo terceiro amarelo. Mas mesmo assim, o Ramon Dias fez algumas mudanças, tá? E a que mais me agradou desde o início foi ir com três zagueiros, né? Acho que o Corinthians conseguiu ao longo desse Campeonato Brasileiro, até mesmo durante as Copas, né? Bons desempenhos quando entrou com três zagueiros, né? Então, nesse derby ele voltou com essa formação. Então teve o Hugo Souza no gol. Os três zagueiros, a linha era formada por André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres. Manteve o Mateuzinho na lateral direita. Na lateral esquerda ele colocou o Hugo, que voltou de lesão, né? Entrou no lugar do Matheus Bidu, que já estava há muitos jogos aí jogando por completo, já que o Corinthians não tinha ninguém para substituir. No meio de campo ele manteve o Martinez como primeiro volante, né? Colocou o Alex Santana novamente como titular, Garro como o armador e na frente Memphis e Yuri. Bom, o jogo começou e com menos de um minuto aí o Palmeiras já teve a primeira chance. O Flaco Lopes teve um chute na entrada da área, ele bateu, o Hugo fez uma boa defesa. O Palmeiras continuou chegando, teve uma outra jogada do Estevão pela direita, ele cruzou, o Felipe Anderson cabeceou bem, o Hugo Souza fez novamente boas defesas. O Corinthians chegou duas vezes com o Yuri Alberto, uma ele chutou, o Everton espalmou, na outra ele chutou e foi direto para fora. Palmeiras que atacava com um pouco mais assim, teve chances mais claras no primeiro tempo, né? E acabou não convertendo. E aí por volta dos 40 minutos, o Yuri Alberto, ele que estava ali mais ali pela lateral esquerda, ele cruza na área e o Caio Paulista ele corta muito mal, corta para o meio da área. O Mateuzinho ele domina a bola, ajeita e o Garro bate de primeira, um chute seco no canto do Everton, um golaço, o Corinthians abre o placar. Bom, o estádio vai ao delírio, né? E esse foi o primeiro tempo. O Corinthians fez 1-0, onde o Palmeiras teve chances, mas não concluiu. O Corinthians não teve chances tão claras aí até esse chute do Garro, que foi muito, muito feliz. O chute no canto do Everton. Enfim, o Corinthians que mostrou assim que estava com muita vontade mesmo de jogar, estava encarando mesmo como uma final, como tinha de ser. No intervalo, o Ramon Dias é obrigado a fazer uma substituição. O André Ramalho se machucou e o Corinthians não tinha o quarto zagueiro aí, porque o Kaká está machucado. Então ele teve que improvisar, colocou o Ranielli. Com a entrada do Ranielli, o Ranielli não jogou como um zagueiro, como jogou muitas oportunidades aí com o Antônio Oliveira, tá? Então saiu o André Ramalho, ele põe o Ranielli porque não tem outro zagueiro de ofício e ele volta para a formação padrão com uma linha com quatro defensores, tá? E aí no miolo de zaga fica Félix Torres e Gustavo Henrique, o Ranielli já atuando no meio de campo. Como o jogo também tinha um ar de final pro lado alviverde, né? Já que eles continuavam na busca pelo Botafogo na liderança do campeonato, eles foram para frente, continuaram em busca, né? Agora de um gol de empate. E num rebote de escanteio, o Corinthians faz o segundo gol. Esse gol do Corinthians me lembrou aquele de 2017, o famoso gol do Jô nos acréscimos, não pela finalização, óbvio, mas pela roubada de bola, né? Uma bola alta, o Richard Rios ele tá mais à frente, né, de dominar, mas o Martinez vem ali empolgado, vem no embalo, toma a bola do Richard Rios, arranca, toca pro Garro. O Garro acha o Yuri Alberto lá na ponta esquerda, um belo passe. E aí, mais uma vez, na minha opinião, o goleiro Everton falhou no derby. Ele sai do gol indeciso, deixa a bola passar. Quando ele decide o que fazer, a bola já não está mais no alcance dele, está mais para o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto empurra para o fundo da rede, fazendo 2-0 para o Corinthians por volta dos 10, 11 minutos. A partir daí o Abel Ferreira mexe mais ainda no time, né?
na parte do ataque, como tinha de ser. O Palmeiras fica mais ali com a bola. Tem algumas chances ali com o Dudu. Tem uma cabeçada do Rony que o Hugo faz outra bela defesa. O Gabriel Menino ainda chuta uma na trave, né? Mas o Corinthians vai se segurando e assim termina o derby. Termina o derby 2-0 para o Corinthians. Que vitória, meus amigos, que vitória. E assim, como eu falei no pós-jogo do Cuiabá, que não importava jogar bem, não importava ter um bom desempenho, não importava a tática que fosse colocar, se era A, B ou C, o que importava eram os 3 pontos. No derby, mais ainda. Porque quando a gente ganha um derby, a gente não leva só os 3 pontos. A gente leva algo que foge às tabelas, que foge ao que os outros conseguem ver. É só o que a gente consegue sentir. E nós conseguimos, nós vencemos esse derby. Um derby super importante. Independente do que causou para eles, o que é para eles é deles, é um problema deles. A gente não tem nada a ver com o que eles estão lutando. O que importa é a nossa situação. E essa vitória deixa o Corinthians num outro patamar. A gente fica ouvindo agora outros assuntos, mas a luta continua. A luta continua. Vamos sacramentar mesmo que saímos do Z4, que não vamos voltar a esse maldito Z4, certo? Para daí a gente continuar vendo outras coisas, quem sabe outras coisas ainda mesmo nesse brasileiro, né, galera? Como destaque, primeiro teria que falar mais uma vez da torcida. A torcida que lotou a arena, como era de se esperar, mesmo nessa situação de ver o time na segunda parte da tabela, mas fez o papel dela, fez um belo mosaico. Dos jogadores, poderia falar muito do Gustavo Henrique, que fez uma boa partida, ele que para mim vai ser titular agora, porque André Ramalho se machucou mesmo, né? Então acho que ele vai ser o zagueiro principal, para mim tem que ser. Fez uma boa partida. O Mateuzinho também fez uma boa partida, sim, senhor. Yuri Alberto, o que falar do Yuri Alberto, né? Acho que a fila tá aumentando cada vez mais para pedir desculpas para ele, né? Fez um ótimo jogo, né? Se esforçou. Memphis, depois que a gente ficou sabendo, ele não fez um bom jogo, isso diga-se de passagem, mas depois a gente ficou sabendo que ele teve problemas estomacais, entrou meio que entre aspas no sacrifício, então vale uma menção honrosa a ele. Tenho que falar sim de Hugo Souza, que mais uma vez fez a diferença, fechou o gol, não deixou o Corinthians sofrer um gol que poderia dar outro ar ao derby, tá? Mas vou colocar como principal jogador do derby Rodrigo Garro. Ele fez um golaço, ele deu uma assistência e era nítido que ele sentiu o gol que ele perdeu com o Racing, né? Tanto que muitos falam que na comemoração do gol ele faz um gesto como se fosse pedir desculpa por aquele lance. E então ele é um cara que representa muito esse ano do Corinthians, desde o começo do ano, desde que era Mano, ele nem jogou com o Mano, mas o Rodrigo Garro, para mim, ele merece ser o destaque desse derby. Eu acho que se a gente tem que falar de alguém desse derby, alguém lembrar mais uma vez Rodrigo Garro. E você, gostou do derby? O que você achou? Comente aí. Comente aqui o que você achou do derby, o que você achou desses comentários. Você concorda com Rodrigo Garro, o melhor em campo? Ou gostaria de conceder esse prêmio aí a Yuri Alberto, ou Hugo Souza, ou algum outro? Comente aí. Um grande abraço. Vai, Corinthians!